7 jogos de PlayStation cancelados em pouco mais de um ano. Como veem isso? Na semana passada, Jason Schreier, do meio Bloomberg, informou o que posteriormente seria confirmado por um porta-voz da Sony. A Sony estava cancelando 2 videogames antes que vissem a luz do dia. Um desses videogames desenvolvido pela Bend Studios, responsáveis pelo Days Gone, e outro videogame, talvez o mais importante, um jogo da Bluepoint Games, os desenvolvedores de Demon's Souls Remake, que seria um multiplayer de God of War. Comecei a comentar sobre esse assunto na sexta-feira passada, em um vídeo que publicamos neste canal. E nesse vídeo eu disse a vocês: esperem um pouco, vocês verão que em breve mais atualidades cairão. Não caem atualidades. Caiu uma atualidade. Cairão mais atualidades, notícias e outras coisas a respeito. Dito e feito. Mais atualidades sobre isso. Foram revelados novos detalhes sobre o cancelamento do God of War Multiplayer Online e do novo jogo da Bend Studios. Que coitados, que azar que eles têm enfrentado, porque não autorizaram o Days Gone 2. Eles foram colocados para trabalhar em um multiplayer online e depois foi cancelado. E no vídeo de hoje vou aproveitar para falar de um tema que está muito relacionado, que é a quantidade abusiva de jogos que a PlayStation cancelou neste último ano e um pouco mais. Na última quinta-feira, a notícia foi divulgada. Bluepoint Games e Bend Studios deveriam cancelar seus novos projetos porque houve uma mudança de direção em relação a esses jogos. E a PlayStation já não vê isso como viável e não quer que mais desses jogos sejam feitos. No dia seguinte, sexta-feira, vários meios de comunicação entraram em contato com a Sony para perguntar se isso é verdade e se eles realmente vão cancelar jogos e o que vai acontecer. E da Sony comentaram que sim, isso é verdade. Passou a sexta-feira, passou o sábado e no próprio domingo chegou mais atualidade finalmente. Ao que parece, tanto os funcionários da Bend Studios quanto as pessoas que trabalhavam na Bluepoint Games descobriram ao mesmo tempo que nós que seus jogos não seriam lançados. Isso é comentado pelo jornalista insider Jeff Groove, que diz ter entrado em contato com vários funcionários desses estúdios. E que vários funcionários disseram a ele que apenas 2 dias atrás eles não sabiam que seus jogos seriam cancelados. Eles estavam muito certos de que os jogos seriam lançados e descobriram pela mídia que seus títulos estavam sendo cancelados em tempo real. Investigando um pouco sobre isso, explicou Jeff Grubb, se tudo for verdade, os estúdios descobriram ao mesmo tempo que todos os outros. Então as pessoas iriam trabalhar naquele dia perguntando-se, bem, o que vamos fazer a seguir? Jeff Groove comentou em um podcast e acrescentou, o que eles provavelmente terão que fazer a seguir é apresentar algo para a Sony. Eles precisam voltar à mesa de design e apresentar uma proposta que a PlayStation queira ouvir, quando ninguém sabe o que a PlayStation quer hoje em dia. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa com tudo isso porque acredito que Jeff Grubb disse algo muito verdadeiro. Veja bem, nós, vocês e eu sabemos muito bem, como jogadores, o que queremos do PlayStation. Ou seja, queremos os jogos de sempre, os jogos que nos fizeram apaixonar pelo PlayStation. Esses títulos single player com histórias muito poderosas, com personagens adoráveis, com cenas de ação. Queremos isso. Qualquer um que se digna a ser chamado de fã ou usuário ou jogador do PlayStation quer isso. Mas uma questão muito diferente é saber o que diabos querem os chefes do PlayStation, porque há 2 anos queriam algo. Há 2 anos, esse cara, Jim Ryan, o Chief Executive Officer-chefe do PlayStation, disse que toda a sua maldita equipe tinha que fazer jogos como serviço e que esse era o futuro e que é isso, 12 jogos como serviço. Bem, eles o demitiram. Eles demitiram Jim Ryan por incompetência. E agora, 1 ano depois, você descobre que os projetos que estavam sendo desenvolvidos já não estão mais sendo desenvolvidos, que a prioridade é outra. E como funcionário da PlayStation, as pessoas desses estúdios não devem entender, nem devem saber, o que diabos eles querem que façam. O que você precisa apresentar ao seu chefe na PlayStation para que seu chefe diga que você está fazendo um bom trabalho e não o cancele? Em outro emprego você perderia o trabalho. É assim, né? Muda o chefe, vem um novo chefe e diz, sabem o quê? O que o chefe anterior disse. Bem, já não vale tudo o que estavam fazendo.
Imaginemos que isto é um edifício. Você tem todo o grupo de arquitetos, o que seja, construindo uma ponte. E você está lá no seu terceiro ano projetando a ponte, dizendo: já vamos construir! Mas um novo chefe chega e diz que agora não fazemos mais pontes, e sim túneis. Sabem o quê? Temos que fazer túneis. O que você faz? O que você faz? Provavelmente te demitem. O porta-voz da PlayStation que comentou sobre esses cancelamentos e projetos disse que Ben Studios e Bluepoint Games são equipes muito competentes, que são membros valiosos da família PlayStation. E estamos trabalhando de perto com cada estúdio para determinar quais serão os próximos projetos. Parece que eles não querem demitir ninguém, que não querem cortar nada, e de fato eles disseram isso. Mas você já sabe como são essas coisas. Hoje te dizem A, amanhã fazem B. Imagine o quão surreal é chegar um dia no trabalho. Assim, o mais comum de todos os dias, fazer o seu trabalho de todos os dias, e de repente um colega te diz: você viu o que saiu na IGN, que não vamos mais fazer tal jogo, que agora nem sabemos o que vamos fazer? E você fica como: irmão, o quê? Eu fico sabendo por um meio de comunicação que o projeto no qual venho trabalhando por 2 ou 3 anos, e possivelmente o meu trabalho, já não vão. É difícil e também é uma vergonha. Mas o que aconteceu para que tudo isso acontecesse? Para que um funcionário da PlayStation Studios tenha que descobrir diretamente por um meio de comunicação que seu trabalho já não vale mais? Bem, aconteceu o que você está vendo. Na tela aconteceu Concord. O fracasso de Concord influenciou diretamente na decisão da Sony de reavaliar a estratégia de jogos como serviço, já que com Concord eles bateram a cabeça contra a parede e perderam muito dinheiro, e parece que finalmente algum executivo na Sony PlayStation acordou com o pé esquerdo neste fim de semana e disse: sabem quê? O que Ben Studios e Bluepoint Games estavam fazendo não vai funcionar. Não vamos nos arriscar e pronto. Já em 2023 foi determinado que o plano de Jim Ryan de fazer 12 jogos como serviço era uma loucura. E em novembro de 2023, metade desses projetos foi congelada para sempre. E se não fosse por Helldivers 2, possivelmente todos esses projetos teriam sido cancelados por completo. E é que no mês de lançamento, Helldivers 2 vendeu 8 milhões de cópias. Era rentável no mês de lançamento e tinha 500 mil de pessoas jogando no Steam simultaneamente. Uma verdadeira loucura. Claro, o sucesso que o Helldivers 2 teve fez com que a Sony se animasse a seguir um pouco por este caminho e ver o que acontecia com Concord, com o qual já sabemos o que aconteceu. A história já está contada. Ben Studios estava fazendo uma nova IP, um novo jogo que não tinha nada a ver com Days Gone. Não era um Days Gone 2. Nem um Days Gone multijogador, muito menos. Era um novo título, que seria multijogador online, jogo como serviço. Possivelmente estavam desenvolvendo algo relacionado a zumbis. Não sei, ocorre-me porque, veja, tendo tanta experiência e sendo Days Gone o seu jogo mais grande, mais ambicioso e mais recente, o lógico seria que tivessem continuado por aqui. Bluepoint Games estava criando uma experiência multiplayer de God of War, na qual supostamente poderíamos usar outros personagens do jogo e outros personagens do lore de God of War. Aparentemente até usaríamos várias versões do próprio Kratos em partidas multiplayer, em aventuras, incursões e mais. Também não temos muitos detalhes deste jogo, embora eu acredite que se tratando de God of War. Certamente, com o passar dos anos, mais informações serão reveladas, e sempre há algum funcionário do estúdio que renuncia, ou é demitido, ou o que seja, e conta sobre o que era a história. Então, provavelmente mais tarde, com o tempo, saberemos do que se tratava este multiplayer cancelado. É uma pena o que aconteceu com a Ben Studios porque parece injusto. Veja desta maneira. Você lançou seu jogo mais ambicioso, que é Days Gone. Você deu tudo de si, o lançamento não foi como a Sony esperava e eles congelam o jogo e não permitem que você faça uma segunda entrega. Além de serem estúdios e além de ser um negócio. O gaming e tudo isso, atrás do negócio, atrás do estúdio, há trabalhadores que certamente amam o seu trabalho. E o seu trabalho, na verdade, não foi ruim. Days Gone não é um jogo ruim. É um jogo que não atendeu às expectativas dos chefes, ponto. Você pode gostar, pode não gostar, pode achar chato, divertido e assim por diante. Mas não é Concord. Você entende o que eu quero dizer, certo? Então, esses funcionários, esses trabalhadores,
que têm amor pelo que fizeram. Esses designers, artistas, porque são artistas além de serem trabalhadores e empregados. Esses artistas que dedicaram seu tempo e sua vida ao projeto para seguir em frente, para que dê certo e tudo mais. Apesar de ser um trabalho, suponho que eles estejam apegados à sua obra. Que de repente venha o seu chefe, que não entende nada de videogames. Estou me referindo às cúpulas diretivas, certo? Bem, agora na cúpula diretiva da PlayStation está Herman Huss, que entende algo sobre videogames. Ele entende algo, certo? Mas que venha Jim Ryan, o Jim Ryan da vez, e te diga Days Gone 2. Agora você vai ser um multiplayer como serviço porque é o que dá dinheiro. Te colocam para trabalhar em algo que não te apaixona, algo que você diz, é um trabalho, eu tenho que fazer. Você passa seus anos lá e de repente descobre, através do The Verge e IGN Bloomberg, qualquer meio que você queira, que o seu trabalho não vai mais continuar e que agora você vai ter que estar desesperado para ver o que faz, para apresentar aos seus chefes para que não te demitam. A promessa de que ninguém seria demitido para conservar os empregos foi ouvida muitas vezes. No entanto, a condição para isso seria a maneira de encontrar trabalho rentável no futuro para esses trabalhadores. Se não, bem, 2 jogos, o de Gordo World e o Days Gone, vamos dizer, o Days Gone Multiplayer. Vamos dizer, por assim dizer, 2. A isso adicionamos o Concorde, lançado e cancelado em tempo recorde. Não vamos falar mais sobre o Concorde, porque já falamos muito sobre este jogo e não vamos nos repetir. Já se sabe a história, não é? Este é o 3º cancelamento do multiplayer de The Last of Us. Estou me referindo ao novo multiplayer do jogo, certo? Vocês já sabem, aquele que prometeram que sairia com o jogo, que depois não saiu, que depois isso, que o outro. Este foi cancelado em dezembro de 2023. Naughty Dog anunciou que este projeto não iria mais e atribuiu o cancelamento à magnitude e à ambição do jogo, que não era suficiente na quantidade de recursos que tinham. Então era melhor não fazer. Com este são 4. Insomniac Games estava trabalhando em um multiplayer para Spider-Man 2 e foi descartado, supostamente, em um estágio inicial do desenvolvimento porque havia desconexão com a experiência central do Spider-Man e não sei o que mais. Tinha vazado, inclusive, o nome deste jogo. Lembram-se do vazamento mega massivo da Insomniac? Que era chamado de The Great Web. Bem, também foi cancelado. Com este iríamos 5 videogames. Depois tínhamos um título que nem sequer chegou a ser apresentado, mas que se sabia que estava em desenvolvimento, que é o multijogador que estava sendo feito pelos London Studios, outro estúdio first party da PlayStation. Um multijogador que supostamente seria uma espécie de jogo cooperativo com temática mágica. Com este já iríamos 6 videogames cancelados, embora possamos colocar este como meio cinza, porque não sabemos até que ponto estava desenvolvido. No ano passado, bem antes da onda de demissões na Band, e que, bem, demitiram uma certa porcentagem do estúdio e sei lá quantas outras coisas, a Sony cancelou um dos projetos que a Band tinha, planejados como essa camada de jogos multijogador e toda a história, chamava-se Payback. Era um spin-off de Destiny desenvolvido pela Band, descrito como um shooter em terceira pessoa com elementos de jogo como serviço. A Band cancelou o jogo. E bem, parte das pessoas que trabalhavam neste jogo foram demitidas. Este seria o 7º videogame. Firesprite estava trabalhando em um reboot de Twisted Metal. Dizem que com alguns problemas e diferenças criativas no desenvolvimento, o projeto não viu a luz do dia e foi finalmente cancelado recentemente. Deste talvez não temos muito, poderíamos ou não poderíamos contar. Mas bem, soubemos que estava em desenvolvimento. Seria o 8º jogo. Deviation Games foi um estúdio de desenvolvimento de videogames, fundado em 2020 por Dave Anthony e Jason Blundell, ambos veteranos da franquia Call of Duty. Em junho de 2021, durante o Summer Game Fest daquele ano, anunciaram juntos uma colaboração com a Sony para desenvolver uma nova propriedade AAA exclusiva para a PlayStation. O estúdio se chamava Deviation, e seu novo multiplayer online foi cancelado diretamente por falta de recursos econômicos. Ou seja, foi cancelado diretamente pela PlayStation. Este seria o 9º jogo. Não, a vista não te engana. O título do vídeo diz 7 multijogadores cancelados. Não, eu estou no 9. Puro passo. O que aconteceu com as contas? Boss,
Vamos ver, temos o da Deviation Games, que na verdade não é um jogo próprio da Sony PlayStation. O acordo aqui era como o acordo que Hideo Kojima teve com a PlayStation. Hideo desenvolveu o jogo, mas a PlayStation era dona da IP. PlayStation colocou o dinheiro para esse desenvolvimento e mais. Aqui o acordo era o mesmo. O jogo era um exclusivo da PlayStation. Um shooter multiplayer que seria exclusivo do PS5. Mas, para ser justo, como não é de um estúdio da PlayStation, eu não contei. Coloquei como um bônus. Bem, 9 menos 1 daria 8. Continua. Falhando o título. Também por justiça. Por dizer, vamos dizer as coisas como são. Ou pelo menos vamos tentar. O Twisted Metal, que supostamente estava sendo feito pela Fire Sprite, também não contei. Que supostamente não era um jogo em si, mas era um projeto e foi cortado antes de o projeto se tornar um desenvolvimento oficial. Ficava melhor dizer 9 jogos cancelados. Mas para ser um pouco mais justo, na verdade, acho que são 7. Você escolhe o número que quiser. De qualquer forma, são muitos jogos cancelados. Por um lado, eu gosto. Na verdade, não acho que seja por aqui. Duvido que seja devido ao multijogador online. Acredito que os multijogadores online se justificam. Quando há uma ideia fresca, uma ideia bonita, uma ideia divertida, diferente. A Sony fez muito bem em apoiar o Fall Guys. Um jogo divertido, diferente, que naquele momento não havia nada parecido. E deu muito certo. A Sony fez muito bem com Helldivers Souls, também diferente, com uma proposta distinta do resto dos multijogadores. E funcionou muito bem. Acredito que há muito a explorar nesse sentido. Mas lançar um jogo de tiro genérico como tantos outros. Uma cópia, como poderia ser o Concorde, não faz nenhum sentido, muito menos sendo pago. E até mesmo ideias frescas. Ou ideias que alguém diz serem únicas. Se mal executadas, não fazem sentido. Como Destruction All Stars, lembram-se? Não. Porque a geração do PlayStation 5 começou com Destruction All Stars, o multiplayer que ninguém pediu. Que trouxe uma proposta divertida, mas ficou nisso. Nos resta Marathon, o novo de Bungie, nos resta Fair Games, um de extração e... Assaltos. Não sei. E nos resta o multiplayer de Horizon vivos. Esses são os 3 que sabemos que estão vivos no momento de fazer este vídeo. Mas pode ser que aconteça conosco. Como aconteceu com as pessoas da Bluepoint e da Pen Studios. E que amanhã descobrimos que eles já não estão vivos. Espero que os multiplayers que saiam porque tem que sair. Porque são bons, são diferentes, são inovadores, são frescos. E se não, que nem saiam. Além disso, pra que se já estávamos bem com o que a PlayStation faz a vida toda, não é? Não. Nós, como jogadores, sabemos o que queremos jogar. O problema são aqueles que estão no topo, na chefia da PlayStation, que querem o que mais faz dinheiro no mundo, que são os multiplayers e todo esse negócio. Bem, já sabemos a história, prometi que ia expandir sobre este tema e expandi sobre este tema. Agora quero saber o que vocês pensam a respeito. Injustiça, não? O caso da Pen Studios dói? E com o trabalho incrível que a Bluepoint fez em Demon's Souls Remake e que pegaram God of War e dá um pouco de emoção, o que eles estariam fazendo? Vamos lá, leia os seus comentários e, claro, um like e um compartilhamento ajuda muito a continuar crescendo neste canal. No primeiro comentário, nosso podcast diário, me despeço, nos vemos na próxima, tchau!